Então, hoje vamos continuar estudando o movimento de projétil, tá? Nós falamos ontem que um projétil se denomina um projétil, né, a qualquer objeto que é arremessado na superfície da Terra, né, ou nas proximidades da superfície da Terra, tá? Eh, então, a gente pode arremessar, né, um objeto nesse caso em qualquer direção, tá? Em qualquer direção, pode ser em geral, então formando, né, um certo ângulo, tá? Com a horizontal. Sempre será assim, tá? Sempre vamos tomar como referência a horizontal, tá? Então, esse θ, nós falamos ontem que seria o ângulo de lançamento, né? Ângulo de lançamento. Então, esse ângulo de lançamento, né, seria o ângulo formado pelo vetor velocidade, tá, com a horizontal. Nesse caso, né, o exemplo que apresentei ontem, né, em que temos uma bola que é chutado por um jogador, né, com esse ângulo, tá? Ele imprime uma velocidade inicial, né, que forma esse ângulo θ com a horizontal, tá? Sempre esse ângulo será dado, né? Tá? Então é uma informação que sempre nós teremos na mão, tá? Em geral, né? Será dado. E a rapidez também será uma informação que será dado. Então, com essas informações, com a velocidade inicial e com ângulo inicial, tá? Esse aqui seria, na verdade, como é módulo, né? Seria a rapidez inicial, né? Então, e com esse ângulo, se for dado essas duas informações, a gente poderia encontrar com que velocidade o objeto parte na direção x, né? Seria isso. Ontem também nós falamos sobre isso, né? Seria isso. E na direção vertical seria isso, né? Com essa velocidade que ele parte, né? Que são representados esses valores justamente por esses segmentos, né? Esse seria, né, a componente x, né, da velocidade inicial. Esse aqui seria b0 cosseno de θ, né? Esse vetorzinho aqui de laranja, horizontal, né? Esse seria a velocidade inicial, né? Com que parte na direção horizontal. E nós falamos que essa velocidade se mantém constante durante todo esse movimento, tá? Por isso que eu desenhei do mesmo tamanho aqui. Aqui também continua essa velocidade horizontal, continua valendo B0 cosseno θ, tá? Em qualquer momento, tá? Em qualquer momento, essa velocidade horizontal tem o mesmo tamanho e a mesma direção, tá? No momento que bate o chão também, né? A velocidade continua sendo a mesma. Tá? Por isso que nós falamos que na direção horizontal o movimento é uniforme, tá? Uniforme, é dizer que a aceleração é zero, portanto a velocidade é constante na direção horizontal, tá? Por isso que como a posição horizontal é descrita pela coordenada x, então o x será simplesmente uma função linear do tempo, né? Dado que sua derivada, né, a derivada disso, de x em relação ao tempo, que é justamente isso daqui, tá? Esse daqui é a derivada de x em relação ao tempo, tá? Deve manter um valor constante, né? Se você deriva aqui em relação a t, esse aqui vai, né, se simplifica 1, e esse daqui fica constante justamente, né? A velocidade na direção x em qualquer tempo t sempre será b0 cosseno, né? Como eu estou escrevendo aqui, né? Geometricamente. Ok? Isso que acontece. Então, na direção x, na direção horizontal, quase, na verdade, não deve acontecer nenhuma variação da velocidade. Porém, na direção vertical, agora sim, na direção vertical, deve mudar a velocidade, devido a que
devido a que existe uma aceleração, tá? Eu falei ontem que se a gente considerar o eixo Y para cima, então a aceleração é considerada negativa porque estaria apontando para baixo, no sentido contrário ao eixo Y. Então seria menos G, né? Claro, o G, você já sabe, é 9,8 metros segundos ao quadrado, tá? Esse valor. Então seria a aceleração seria menos 9,8 metros segundo quadrado. Porém, em todas as equações, eu não vou colocar esse valor, fica atrapalha muito, né? Está escrevendo esse valor em todas as equações. Você está vendo justamente aqui, não aparece em nenhum momento 9,8. O que aparece é o G. Mas você já sabe, né? Onde aparecer G, você substituir por esse valor se precisar, tá? Mas até o final, até, né, no querer o valor do valor numérico, eu vou continuar usando o G, tá? Então, é por isso que você sempre encontrará o G e esse G vale isso. Ok. Então, seria isso, né? Na direção vertical, então nós falamos, existe uma aceleração. Inicialmente, então vamos analisar o movimento vertical. Inicialmente, né? Existe uma velocidade que aponta para cima, por isso que o objeto vai subir um pouco, né? Uma velocidade que aponta para cima, diz que o objeto tende a subir, justamente sobe, mas à medida que vai subindo, tá certo? Imaginamos nesse ponto aqui, à medida que vai subindo, a velocidade vertical diminui, tá? Por exemplo, aqui nessa parte, a velocidade será já um pouco menor, tá vendo, né? O valor, né? Uma magnitude, né? Aqui era um pouco maior e aqui será menor. Quando chega nessa parte no topo, tá certo? Quando alcança a altura máxima, a velocidade vertical é zero, não tem, tá certo? Nesse ponto, a velocidade na vertical BY é zero, tá? Se anula, não tem. Ela na direção vertical ela consegue parar instantaneamente, né? E depois disso ela consegue já o sentido da velocidade, né? Vira, tá certo? E ela começa a cair, né? Por exemplo, já nesse tempo tá vendo que a velocidade já é isso, né? Para baixo, né? Tá? Claro, se está na mesma altura, olha, esse é um movimento simétrico, se está na mesma altura como está acontecendo aqui, o módulo dessa velocidade vai ser o mesmo que aqui. Aqui estava um certo comprimento, aqui vai ser o mesmo comprimento, né? Tá certo? O mesmo tamanho. Ok? Então, já assim, né? Já nessa parte aqui já será uma velocidade maior. Tá certo? Na direção vertical, né? Uma velocidade bem maior. Tá? Então, esse aí, BY, aqui também BY. Tá? Por que vai aumentando a velocidade? Porque justamente tem a aceleração que é nessa direção, para baixo, né? Então o objeto vai ficando cada vez mais veloz para baixo, tá? E assim, até bater no chão. Você lembra que no momento que bate no chão, antes, né, de bater o chão, a velocidade já seria bem grande, né? Tá certo? Bem grande, né? Você pode perceber isso na experiência, né? Bate com um impacto forte, né? Dependendo da altura, né? Claro. Mas a horizontal continua sendo o mesmo valor, né? Já nos falamos. Ok? Uma vez que bate o chão, o que acontece depois não nos interessa. Tá certo? Uma vez que bate, já a história vai mudar, porque já influencia outras coisas. Já vai aparecer outro tipo de movimento, né? Como eu falei, pode escorregar ou ele pode voltar, a gente não sabe, tá? Isso, o nosso estudo termina hoje no momento que bate, tá certo? Bateu no solo, acabou a história para nós, tá? Esse aqui é o solo, né? Tá certo? Então nós queremos estudar desde o tempo em que é lançado até o momento que esteja prestes a bater no chão, tá? Ou bate, podemos dizer. Ok.
Então, nós temos essa situação detalhada, já, o que acontece com a velocidade, né? O que mais importa nessa parte, né? Em cada direção, né? Tá? E a posição vertical é uma função quadrática do tempo, né? Ok? Nós descobrimos isso já a partir do movimento, né? Você lembra, né? Que na direção vertical a aceleração, né? Existe uma aceleração, porém essa aceleração é constante. Então, se é aceleração constante, nós estamos falando de um movimento uniformemente variado. Tá certo? Uniformemente variado. O que significa que a velocidade muda uniformemente. Isso que significa. E nessa situação, a posição sempre será uma função quadrática do tempo. Tá? Tudo bem. Isso foi até esse ponto foi o que eu expliquei ontem, tá? Eu estou simplesmente reforçando, né? Se não ficou claro isso, tá? Ok. E o que eu pedi no final da aula? Eu pedi a altura máxima, justamente. Aqui, qual seria essa altura máxima, né? De que depende? Vamos analisar. Que mais? Também eu pedi o tempo de queda, mas eu acho que é mais apropriado, em vez de tempo de queda, falar de tempo de voo. Quanto tempo essa bola fica voando, né, no ar, tá? Isso vamos chamar de tempo de voo e vamos simbolizar com a letra TV. Tudo bem. Então vamos começar, né? Solução. Vamos começar com 1, né? Determinando H máximo. Altura máxima. A gente nós temos que nos perguntar que acontece nesse momento. O que acontece na altura máxima? Então nós ficamos com essa pergunta, né? O que acontece quando o objeto, né, a bola alcança a altura máxima, né? Como muitos de vocês, ou algum de vocês, já percebeu, nessa altura, a velocidade, ou a componente y da velocidade, ou a velocidade vertical, como você queira chamar, se anula. Tá certo? Então, essa é a informação que eu preciso anotar aqui. Olha, o que acontece é que a velocidade na direção y se anula. Ok? Então, esse daqui é uma equação que permitiria descobrir a altura máxima. Tá, mas será que já vai me dar a altura máxima? Então, a gente vai ver a expressão da velocidade na direção y. Essa daqui. Aqui aparece a altura. Alguma coisa relacionada com a altura não aparece. Mas que aparece aqui? O tempo. O tempo em que acontece isso, em que se alcança a altura máxima. Então, o que eu poderia fazer é calcular o tempo, tá certo? Então, eu vou calcular o tempo aqui. Eu vou tentar saber esse tempo, porque essa equação já determina o tempo, tá? Então, escreva aqui, determina T, tá certo? Que justamente poderia chamar também esse tempo de subida, tá? O quanto tempo ele está subindo, né? Por quanto tempo ele consegue subir, tá? Também poderia ser chamado de tempo de subida, né? Talvez em algum momento alguém pida para vocês, calcule o tempo de subida. Ah, você já sabe como calcular, né? Tá certo, né? Vai ser o mesmo processo, o mesmo procedimento. Ok, então quero calcular o t. Mas o que eu ganho calculando o t? Ah, se você sabe calcular o t, você sabe em que segundo ele está aqui, você poderia saber qual a sua altura. E quem me indica a altura? Me indica o y. Então você pode substituir no y esse tempo que você calculou e você já tem a altura. E essa altura, né, seria a altura máxima que está pedindo aí. Ok? Pronto, então vamos lá, vamos usar essa equação, vamos resolver então, né? Vamos substituir, né? Nós damos, você lembra, né? Na última aula também eu dei o nome a essas equações, né? Essa era a equação 1 e essa aqui eu chamei de equação 2, tá? Um pouco estranho, tá? Eu acho que no final ficou meio estranho, eu achei que ia ajudar essa numeração, né? E esse seria 3 e esse ficou
com o nome de 4, mas vamos manter, tá? Então, equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4, né? Então, usando a equação 4, então, né? Usando 4, vamos substituir aqui nessa equação, tá? E que encontramos? Nos encontramos a seguinte relação, né? Então, BY é tudo isso. B0 seno θ menos o GT igual a zero, justamente. Claro, esse T que vamos achar justamente deve ser o tempo de subida, né? O tempo nesse momento, ok? Então, isolamos a partir daí. Esse daí não está nada difícil, então o T, tá certo? Esse T podemos passar ao outro lado, né? Se passamos ao outro lado, soma com zero, que não acontece nada. Então, fica isso. A partir daqui, já isolamos o T. O G passa dividindo, né? Tá? Ok? Então, seria sobre G, né? O G passa dividindo. Então, já temos isso, o tempo. Então, esse aqui seria justamente esse valor que você vai obter. Seria o tempo de subida. Já está aqui, né? O tempo de subida. É isso. O tempo que demora para terminar a fazer toda essa subida, né? Até alcançar o topo. Tá certo? Então já tenho o tempo nesse momento. Qual era o segundo plano que eu tinha? É usar, né, a equação, a equação 3. Porque a equação 3 aparece a altura, né? É uma função altura. Essa altura em qualquer tempo. Então, podia ser também nesse tempo aqui. Tá certo? Então, o y, então, a altura máxima que eu quero, a max, seria justamente o y, o valor do y em que tempo? Nesse tempo. Que a gente pode chamar de TS, né? Tempo de subida. Tá? A gente pode chamar de TS. Tá? A isso daqui, então, vamos chamar de TS, tempo de subida. Tá certo? Então, seria, né? Então, para calcular a altura máxima, bastaria substituir ou calcular a altura no tempo de subida. Vamos substituir, então, nós temos H na fórmula mais B0, né? Seno de θ. E o T seria isso, justamente, né? Esse valor. Então, aqui tem B0, com esse B0 vai dar B0 ao quadrado. Aqui tem seno, e aqui também tem seno, né? Seno ao quadrado, né? E dividido pelo G. Você faz isso com mais paciência, tá? Vocês têm que fazer isso, tem que exercitar-se, tá? Menos 1 meio GT quadrado. Seria isso ao quadrado, né? Seria B0 ao quadrado e seno ao quadrado de θ, né? Dividido, né? Esse é ao quadrado, esse é ao quadrado e esse é ao quadrado, né? Então, simplificamos o que dá para simplificar esse com esse G. E como vocês já notaram, ou como já foi explicado por Leandro, né? Essa parte ele explicou bem, justamente. Você já sabe que aqui tem um inteiro e aqui tem a metade, né, desse inteiro. Então, se você tem um inteiro e tira a metade, você fica com a metade, né, disso, do que tinha. Pronto, né? Então, nós já temos nosso H máximo. Nosso H máximo, então, seria H mais, então, a metade disso, né? B0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, metade seria multiplicar o denominador por 2. Pronto, então, essa seria a altura máxima. Ok? Mas essa seria a altura máxima a partir do solo, a partir desse ponto. Se você pegar uma trena, né, e medir a partir desse ponto, essa altura, ok? Como justamente está indicado na figura, tá? Então, esse seria correto. Mas, claro, né, alguém pode dizer, mas eu quero calcular a altura máxima a partir do topo do prédio, né? Esse aqui é o prédio, né?
prédio, né? Então, eu quero determinar a partir do topo do prédio. Ah, tá. Então, você vai ter que desenhar uma linha imaginária, né? Uma linha imaginária aí, horizontal. Então, esse valor que está aqui, né? E, então, tua altura máxima, na verdade, seria isso, né? Essa seria a altura máxima nessa situação. Tá? E podemos chamar de linha para diferenciar disso, né? Ok? Então, quando também alguém pergunte a altura máxima, você seria bom você perguntar em relação a quê? Em relação ao topo do prédio ou em relação ao solo? Tá certo? Para que não fique, né, faltando informação e não fique, né, em dúvida a resposta. Tá? Então, se é em relação ao topo do prédio, então a resposta seria simplesmente isso, como foi determinado por Leandro. Tá? Se for em relação ao topo do prédio. Ok? E, claro, se esse é em relação ao solo, eu precisaria acrescentar quem? Justamente a altura do prédio, que seria tudo isso, né? Desde esse ponto até esse ponto, que seria H. Por isso que aparece mais H. Ok? Então, isso, né? Tem muito cuidado com isso, né? Em relação a quê? A altura máxima, né? Vamos começar com a resolução da segunda parte, tá? É decir, determinar o tempo de voo, tá? O tempo que fica no ar ou a bola, tá? Ou também seria a mesma coisa que o tempo que ele gasta, né, de chegar desse ponto inicial, né, de em cima do prédio até, né, o solo, até bater o chão. Quanto gasta? Quanto tempo ele gasta, né? Tá certo. Então, esse que a gente quer responder, encontrar esse tempo. Esse aqui, justamente, no instante, né, que bate o chão, o tempo será justamente TB, tá? TB. O tempo, né? Claro, considerando que aqui inicialmente o tempo é zero, né? Que estamos considerando isso sempre, né? Que no início o tempo é zero. Ok. E novamente, cabe a nós perguntarmos o que acontece, né, nesse momento, aqui, o que acontece, né? Para poder encontrar, ganhar alguma informação, né? O que acontece aí? Porque isso tem que ajudar a gente, né? Essas informações. O que acontece aí é o seguinte, que o objeto alcança a altura zero. Altura zero, porque a origem de coordenadas está aqui, é decir, o y0 está aqui, nesse nível, né? Nesse nível. O y0 é esse nível, né? Ao longo do solo, tá? Significa isso, y igual a zero. Será que esse é suficiente para responder a pergunta? Eu vou dar uma olhada. Onde aparece y? Na equação 3. Tá? Que informações então eu preciso? Simplesmente aparece o tempo, porque a equação 3 relaciona a altura com o tempo. Como conheço a altura que é zero, eu posso encontrar o tempo. Tá certo? Então estaria aí. Não preciso mais nada. Com isso o problema está resolvido. Tá? Então vamos resolver, né? Então a informação que nós temos é que y é igual a zero. Tá? Então, substituímos a equação 3 aqui, né? Ou usando a equação 3, né? Usando 3, nós temos. Então, y é zero, então já coloco zero na equação 3. H continua sendo H, mais B0 seno de t, né, multiplicado pelo t, que eu quero. Vamos colocar de outra cor, o que nós queremos. Vamos colocar de verde. Menos 1 médio G vezes t. E a gente se pergunta, né? Já estamos aqui. Então, a equação que vai me permitir encontrar esse tempo, o tempo de voo,
seria essa equação que está aqui. A solução dessa equação seria o tempo de voo. Tá? Então, preciso resolver essa equação. Que equação é? É uma equação quadrática, né? Equação quadrática. Então, vamos resolver essa equação quadrática. Né? Nessa parte, a gente pode usar Bhaskara, né? Se quiser, já mais rápido, né? Tá? Pode completar quadrados também, né? Quem quiser mais praticar mais, né? Às vezes é um desafio, né? Usar o completar quadrado, né? Tá certo, né? Então, pode usar também. Então, vamos lá. Nessa equação, né? A gente compara com uma equação quadrática tradicional que a gente tem, né? A equação quadrática tem sempre isso, né? Essa forma. Tá? Essa é uma equação quadrática. Quem acompanha, nesse caso, né, comparando, né, com essa, nesse caso, em vez de x, aparece o t. Então, bastaria trocar pelo t. Então, t e aqui t. Não tem nenhum problema. Tá? Então, o coeficiente de t quadrado nós chamamos de a. Então, já vamos pegar essa informação aqui. Então, a quanto vale? A vale menos 1 meio g. E quanto vale b? B vale B0 seno de t. Ou, perdão, seno de teta, né? Porque é coeficiente do t, né? E C seria H. Tá certo? Então, pronto, apagamos. Já nós temos essas informações. Você lembra que discriminante, vou começar determinando discriminante, era B quadrado menos 4AC. Então, determinamos isso, discriminante. Quem é B? Essa aqui. Tá certo, né? Então, vamos lá. B0 seria, né, ao quadrado, B0 ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Pronto, menos 4 vezes AC. Tá certo? Então, 4 vezes AC, esse valor, né? Menos 1 meio. G, CH. Pronto, né? Seria isso, né? Vamos separar isso. Ok? Pronto. Continuamos. Aqui a gente pode simplificar, né? Olha, metade aqui, né? Aqui fica 2. Menos com menos fica mais. E aí fica 2G. Nada mais. Tudo essa parte fica mais 2G. Multiplicado, claro, com H. Ok? Então fica essa parte. 2GH. Tudo certo, né? E nós verificamos, né, nessa parte que o discriminante é positivo. Né? Porque esse aqui é quadrado, o G é 9,8 positivo e H com certeza é positivo também. Tá? Então vai ter duas raízes, né? Essa é a equação. Dois zeros. Ou duas soluções, né? Como a gente queira falar. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então, pronto. Agora sim, já nós vamos encontrar o tempo. Será o primeiro tempo, né? Já que vai ter duas soluções, o primeiro tempo será menos B, você lembra, mais raiz do discriminante, né? Dividido por 2H. Essa é a fórmula sempre. Tá, então vamos substituir aqui. Menos B, quem é B? Então seria menos B0 seno de teta. Seno de teta. Mais raiz, né, da discriminante. Mais raiz desse aqui. B0 ao quadrado. Seno de quadrado de teta. Mais 2GH. Tudo isso raiz. Tá? Porque tudo isso que é discriminante, né? Dividido por 2H. 2A. E A é menos 1 meio G. Ao multiplicar aqui, que vai dar? Por 2, vai dar menos G, né? Menos G. A gente vai multiplicar
por menos 1 a numerador e denominador também. Então, aí some, e aqui transforma em mais, e aqui se transforma em menos. Pronto, vai ficar isso. O 0,2. A segunda solução seria mesma coisa, vocês já sabem, mesma coisa. A gente pode até copiar, só que aqui vai aparecer mais, né? Vai aparecer mais. Sempre é assim, né? Um com menos, o outro com mais. Dividido, né? Por G. Ok, nós temos duas soluções como nós já tínhamos previsto. Professor, uma pergunta. Oi, sim. Ali em cima, a gente já denominou que V0 vezes seno de θ é igual a VY0, certo? Não Eu não entendi. posso. Ali em cima do gráfico, a gente determinou que V0 vezes seno de θ é igual a VY0. Exatamente. A gente não poderia só ficar descendo VY em vez de ficar descendo V0 vezes seno de θ? Poderia ser também, só que pelo menos é costume sempre trabalhar com essa forma, com B0 seno, para que o ângulo, né, de lançamento apareça, né, na fórmula. Porque sempre será dado o ângulo de lançamento. Mas eu posso fazer a conta usando VY, caso, porque às vezes eu me confundo com algumas coisas desse jeito. Aí no final eu só mudo, a última resposta eu posso só mudar para V0 seno de Y, seno de θ. Pode ser também, mas não se você não se confundir, tá certo. Mas esse daqui não é o BY, tá? Esse daqui não é. Uhum. Não é. Seria BY no tempo zero. Isso sim. Se você levar sempre dessa forma, tudo bem, sem nenhum problema. Ali embaixo tá que VY é igual a zero. Não entendi? Aqui. Ali embaixo tá já escrito. Esse aqui? Não, ali embaixo do V0 vezes seno de θ, no gráfico já está mostrando que VY é igual a zero. Aí, no caso, VY em zero, que seria V0 vezes seno de θ. Exatamente. Essa velocidade seria a velocidade vertical somente no tempo zero. Em qualquer outro tempo, já pode variar a velocidade na direção vertical. Porque, em geral, a velocidade vertical é dada por essa fórmula. Em geral. Que justamente só no tempo zero, justamente se aqui for zero, aí justamente bate com isso. Tudo certo, pessoal. Então, né? Nós estamos já nessa parte de identificar ou analisar as soluções dessa equação, tá? Dessa equação quadrática. Nós temos duas soluções. E a gente agora diz qual deles é a solução que a gente está procurando. E a gente tem que analisar a nossa situação. Esse tempo que a gente está analisando deve ser maior que zero. É dizer, a solução que a gente procura aqui deve ser positivo. Por quê? Porque justamente esse tempo tem que ser depois de isso, né? O objeto bate no chão depois que for lançado. Se aqui era tempo zero, significa que aqui, quando bate no chão, né, tem que ser maior que zero. Talvez 2 segundos, 3 segundos, mas tem que ser maior que zero. Então, qual deles é positivo? Aí vem um pouco de ter certa habilidade, né, de matemática para poder reconhecer qual deles é maior que zero, tá? Aqui, por exemplo, dentro da raiz, aqui aparece um termo elevado elevado ao quadrado. Aqui também elevado ao quadrado. E mais ainda isso. Então, no mínimo, a raiz quadrada dessa expressão, no mínimo, será exatamente isso. No mínimo, mas geralmente vai ser um pouco maior, devido a esse 2 vezes GH. Vai ser um pouquinho maior que isso. Significa que essa parte
né? Esse aqui vai ganhar a esse. Então, portanto, vai ser negativo, né? Porque tem um menos. Vou restar um número menor por um maior, então vai dar negativo, né? O G não vai interferir nada porque é positivo. Então, esse daqui já é negativo. Tá? A gente reconhece que é negativo esse resultado. Então, não pode ser isso. A gente já descarta, né? Essa solução. Não pode ser. Tá? Qual seria a segunda solução? Essa daqui. E essa, sim, é positivo sempre. Porque está elevado ao quadrado aqui dentro, né? Essa parte. E assim, a gente pode resumir um pouco mais ainda essa parte. O resultado de uma raiz é sempre positivo. E mais esse valor que vai dar positivo também, obviamente, tudo vai dar positivo. Tudo vai dar positivo. Então, essa é a solução que a gente está procurando. Então, seria isso daqui, isto daqui, que seria o tempo de Bohr. Tá? Claro, esse seria o tempo de Bohr para essa situação que nós estamos falando, de que essa bola é lançada desde uma altura h. Tudo bem, pessoal? Pode ser que vocês tinham visto em algum livro outra fórmula para tempo de Bohr, mas porque talvez nesse livro ele usa outro caso. Talvez a altura de lançamento seja zero também, ok? Então vocês podem estar. Esse seria algo mais geral, né? Em que h é qualquer valor. Claro, você poderia dizer, se a altura de lançamento for zero, significa que você, né, vai achatar esse prédio, né? Vai achatar, imaginariamente você achata, né, até a altura zero. Significa que você já vai lançar desde uma altura zero, né? Desde o solo, esse objeto. Lança, né? Então já seria assim. Então, nesse caso, o ponto de lançamento e o ponto de chegada estariam na mesma altura. Nessa situação, o H é zero, claro, e aí se simplifica bastante, né? Ok? Então, esse seria no outro caso, né? Se H for zero, então o tempo de Bohr seria, né? Aqui, essa parte simplifica, esses quadrados simplifica com a raiz, e aí você vai ter simplesmente isso, que é justamente essa parte. E aí vai ficar 2V0 seno de θ dividido pelo G. Ok? Nessa, claro, seria isso. Se a altura de lançamento for zero, ou a altura de lançamento é igual à altura de chegada, de ponto de chegada. Então, acontece isso. Então, geralmente nos livros pode aparecer essa fórmula. Ou na apostila também que eu mostrei para vocês, que eu apresentei para vocês. Eu acho que nós apresentamos esse caso. É um pouco mais simples, né, a fórmula. Mas, em geral, é isso. Continuamos, né? Então, vamos supor agora que a gente está interessado em saber a que distância avança essa bala, né, que foi lançada, nesse caso é uma bola, né, uma bola de futebol. A que distância essa bola de futebol é lançado horizontalmente, né? Qual seria o deslocamento horizontal? Tá certo? E que a gente chama de alcance horizontal, né? Esse representamos pela letra A. Alcance horizontal. Tá? Então, alcance horizontal seria, né, a distância horizontal que se desloca a bola, tá? E nesse caso seria, né, a distância desde a origem de coordenadas até o ponto em que bate no chão a bola, tá? Esse ponto. Então, novamente, tá? Novamente, que precisamos? O tempo aqui,
né, no tempo, né, quando o objeto está nessa posição horizontal, né, é zero. Mas quando já está nessa posição horizontal, é o tempo B, o tempo que a gente acabou de calcular. Então a gente diz, nesse tempo, horizontalmente, quanto ele conseguiu avançar? Quem me responde essa pergunta, né? Tá, então essa seria já a solução, vamos dizer 3, né? Solução 3. Que distância consegue avançar horizontalmente o objeto até cair no chão, né? Até bater no chão. Quem me responde isso? Como é deslocamento ou distância, né, horizontal? Quem me vai responder tem que ser a equação 1. Tá certo? Usando a equação, né? 1. Então, significa que esse A que estou querendo calcular seria a posição horizontal em que tempo? Nesse tempo. Tá certo? Porque nesse ponto, quando bate no chão, o objeto, a bola terá coordenadas A, justamente, né? A abscissa será A e a altura 0, né? Justamente já nós usamos que essa altura seja 0 para poder encontrar o tempo nesse momento. E agora nós queremos encontrar A. Então, para poder encontrar A, bastaria substituir na equação 1 quem? É dizer, calcular o x no tempo tv, no tempo, né, em que o objeto chega aqui, em que a bola chega aqui. Tá certo, né? Que seria o tempo de voo, né? O tempo que demora para que fica no ar, que é o mesmo, né? Então, agora sim. Então, alcance horizontal seria, né? Vamos substituir V0. Nesse caso seria cosseno, né? Cosseno de θ multiplicado pelo t. T, que seria agora o tempo de voo, que seria tudo isso, né? Então, abrimos parênteses, vai ser uma expressão bem grande. Eu acho que a gente poderia começar um pouco antes aqui. Então seria, né? B0 cosseno de θ vezes o tempo de voo. E o tempo de voo é isso, né? B0 seno de θ mais raiz quadrada desta expressão aqui, dividido pelo G. Tá? Então, colocamos entre parênteses porque esse B0 cosseno vai multiplicar a tudo. Tá? Então, seria isso, né? Não tem como mais simplificar aqui, tá? Pelo visto, a gente pode deixar assim mesmo, tá? Então, pronto. Então, completamos aqui, né? Escrevemos essa fórmula simplesmente. Então, nós temos essa fórmula aqui, né? Para o alcance horizontal, ok? Pronto. Podemos ir a uma quarta pergunta, que seria o seguinte. Se a gente graficar essa trajetória, né? Essa trajetória cor rosa, tá certo? Seria gráfico de que função? Ou esse gráfico, né? Essa curva corresponde a que função? Tá? Pelo visto, né? Como se parece a uma parábola, né? Que se abre para baixo, justamente uma parábola aqui, uma parte, né? De uma parábola. Pelo visto, representa uma função quadrática. Significa que se a gente graficar o y em função de x, porque esse eixo, né? É x, esse eixo vermelho, tá? É x. Então, a função y em x, tá certo? Deve ser uma função quadrática.
tá? Ok? Então, isso que a gente precisa mostrar agora. Será que justamente se a gente juntar, né, encontrar alguma relação entre y e x, vai dar uma função quadrática? Então, vamos ver, tá? Porque se for assim, fica coerente dizer que a gente já pode sempre ter certeza, ou pode ter certeza de que essa curva é uma parábola, tá? Porque é o gráfico de y e x, tá? Dessa função, justamente, né? Então, vamos lá. Será que isso, né, é verdade? Vamos lá, vamos responder essa questão agora. Então, para poder encontrar uma relação entre x e y, o que nós podemos fazer? O que liga x e y? O que está ligando elas? Tá? O que tem em comum em ambos? Que ambos dependem do tempo. Tá certo? Então, se a gente pode pensar, se na primeira, na equação 1, a gente isolar t e encontrar t em função de x, e esse t substituir na equação 3, a gente vai encontrar y em função de x. É justamente que isso vamos fazer aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, escrevemos isolando t na equação 1. Na equação 1, né? Então, como nós podemos fazer isso, né? Isolamos t, então temos t. Para isolar, então o b0 cosseno e θ deve passar dividindo, né? Então, já nós temos rapidamente essa solução para o tempo, tá? Esse aqui é um tempo qualquer, tá? Não está especificando em que momento é. Não está dizendo que é nessa altura ou nada. Esse é um tempo geral. Se relaciona dessa forma com a posição. Ok, então agora substituindo em onde? Em 3. Substituindo em 3, o que a gente vai encontrar então, né? Y igual H mais, né, B0 seno de θ pelo T. T é isso daqui, justamente. Eu vou substituir x. E essa parte, né, com certeza vai como denominador aqui, mas também pode ir denominador de todo, já, né, para ir acelerando um pouco o nosso cálculo. Ok? Menos, outro lado, 1 meio g. Esse aqui ao quadrado, então seria x quadrado dividido b0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? Então, agora sim, simplificamos o que der para simplificar. Aqui, esse com esse simplifica. Nessa parte, não estou vendo nada para simplificar, então fica assim mesmo. Mas vocês já podem estar notando que tem uma aparência de ser uma função quadrática, né? Justamente, tá? Y igual a H. E nessa parte fica y seno sobre cosseno seria tangente de θ. A gente ia substituir por tangente de θ multiplicado por x. Menos outro lado, né? Menos. Aqui a gente pode ajeitar da seguinte forma. Coloca g, não? Todas constantes junto, né? Então, g constante. Denominador seria 2b0 ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? Tudo isso é constante, não vai variar, tá? Multiplicado por quem? Tá? Vamos aqui trocar de cor o x por x, e aqui seria x quadrado. Pronto, né? Então, isso, nós mostramos que é justamente uma função quadrática. Função quadrática. Ok? Então, o y em função de x é uma função quadrática. Por isso que a gente já pode afirmar sempre
que essa trajetória será uma parábola. Parábola. Tá? Porque o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, ok? E nesse caso é uma parábola que se abre para baixo, tá certo? Que se abre para baixo, porque justamente o coeficiente de x quadrado, que determina, né, se se abre para cima ou para baixo, é negativo. Essa parte, esse aqui que está dentro do parênteses é positivo, mas com esse menos é negativo. Então, negativo significa que se abre para baixo, né? Que é assim a parábola, né? O vértice e se abre para baixo. Tudo certo, né? E também, né? Para x igual a zero, né? Onde seria o intercepto do eixo y, seria em h, justamente, né? O y em h quando x é zero. Muito bem, né? Então, nós já temos uma descrição completa de esse movimento, tá? Temos tudo, na altura máxima, o tempo que demora, né, no ar, essa bola, o alcance, né? Tá certo? E também a equação, nós mostramos que y em x é uma equação quadrática, portanto, essa trajetória é uma parábola. Tá certo? Então, tá tudo completo, né? Nós sabemos que é uma parábola aqui. Tá? E tudo isso depende de quê? Depende, claro, depende da altura de lançamento, né? Tudo isso, todas as fórmulas que nós encontramos, depende de quê? Depende da velocidade inicial, rapidez inicial, esse daqui, tá? Ok, talvez nessa parte, não sei se vocês entenderam bem, imagina que dá um exemplo, né? 3 metros por segundo, essa é a velocidade. Essa velocidade ainda não é na direção horizontal nem vertical. Essa velocidade é nessa direção. Para poder saber quanto seria a velocidade na direção horizontal, você tem que usar essa fórmula. Essa daqui. Para poder saber a velocidade na direção vertical, você tem que usar essa fórmula, né? Que vai depender justamente do ângulo, que também pode ser dado, podia ser 30 graus, por exemplo. Ok? Então, você tem que fazer isso, tá? Então, essa velocidade inicial ou essa rapidez é nessa direção, não é nem em eixo X, nem em eixo Y, tá? É nessa direção, formando 30 graus, tá? Ok, então, você viu que o resultado depende disso, né? Dessa velocidade inicial ou rapidez inicial. Aparece, né? O que mais? O ângulo, né? Também aparece. É importante saber o ângulo. O que mais aparece? Nada mais. E o G, que a gente já sabe. Ok? Em todos os casos aparece isso. Então, com essas 4 informações, você deveria resolver o problema em um caso particular. Tá? Geralmente nos livros ou nos exercícios vai dar isso, né? Essas informações. E você tem que resolver com isso. Mas você já tem toda a fórmula para calcular. Pessoal, então agora vamos para um caso bem particular, né? Em que um objeto é lançado, né, desde uma altura, né, zero, tá? Desde no chão, tá? Desde o solo. Então, e também, né, o ponto de chegada também vai ser o solo, tá? Então, significa que nessa situação, tanto o ponto de partida e o ponto de chegada estão na mesma altura. Então, tudo que eu vou falar agora serve para essa situação, tá? O ponto de partida e o ponto de chegada na mesma altura. Ok. Então, nesse caso, claro, a gente já pode identificar que o H, né, comparado com o caso anterior, o H será zero, tá? Então, nesse caso, pode acontecer várias simplificações, né? Por exemplo, a altura máxima, diz a altura, né, que alcança, né, essa bola, tá certo? Essa altura, H máximo, seria simplesmente o seguinte, né?
Então, vamos escrever H máximo será, né? Fazendo H0 aqui, ficaria simplesmente B0 seno quadrado θ sobre 2G. Tá ok? Então, isso, né? O que mais que a gente pode simplificar? O tempo de voo, o tempo, né? Que demora para, né? Para o objeto cair no chão, né? Ficar no ar. Seria então aqui, se aqui for H0, tá certo? Então, como já falei para vocês, simplifica, né? Aqui, esse expoentes com essa raiz. E vai sobrar 2B0 seno de θ, né? Dividido pelo G, tá? Você pode verificar se você não conseguiu acompanhar isso, tá? Você verifica depois. Ok, o que mais podemos simplificar? O alcance, né? Alcance. Nesse caso seria, né, toda essa distância. A seria, né, tudo isso. Tá? Então, o alcance seria, novamente, aqui tirando, né, isso daqui. Então, H0, e aqui vai ficar 2 vezes. Então, vai ficar, olha, B0 cosseno de θ. E aqui vai ficar 2 vezes, né? B0 seno de θ dividido pelo G. Ok? E aqui você pode simplificar, né? Aqui vai ficar B0, B0, B0 ao quadrado. 2 vezes seno, vezes cosseno, vai ficar seno de ângulo duplo. Seno de ângulo duplo. E ficaria a fórmula, seria simplesmente isso. Tá? Se simplifica bastante, né? Vocês também verifiquem isso, tá? Só lembrando que seno de 2θ é uma identidade, equivale a 2 vezes seno de θ multiplicado por cosseno de θ, tá? Verifiquem também, façam esse exercício. E a equação, né, o 4 que nós mostramos, a equação, a função entre y e x seria, né, h aqui, então ficaria simplesmente tangente de θ de x menos esse valor aqui, né? 2 vezes 0 ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de θ, x quadrado. Ok? Então, seria isso, né? O que mais? A gente também pode alterar aqui, né? Onde desapareceu H. Aqui não apareceria mais H. E isso. O restante continuaria, tá? Então, nessas equações também se alterariam se aqui a altura for 0. Ok, pessoal, né? Com isso, finalizamos essa parte. Já estamos finalizando, né, o movimento bidimensional com isso, a parte de cinemática. O próximo capítulo já é dinâmica, né? Falar sobre as leis de Newton, tá? Então, aqui o que fica seria já resolver alguns exercícios, tá? Já com valores definidos de θ e V0. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos com um exercício, né? Esse exercício tá na apostila, tá? Seria o exercício 2.12, tá? Na página 18. Diz, né, o seguinte: tem um helicóptero, né, que está voando, né, em cima de um lago, cheio, né, que está cheio. E tem pessoas, né, vítimas de inundação, né, aqui dentro do barquinho aqui, ou do bote, né. E o helicóptero vai dar suprimento, né, para essas pessoas que estão aqui, né, vai liberar os suprimentos, tá? Então ele libera o suprimento. Nesse momento em que libera o suprimento, tá, o helicóptero está voando em uma certa direção, com essa direção, com essa rapidez V0, né, dado por esse número. E
está fazendo um certo ângulo com a horizontal, essa linha horizontal imaginária, né? Tá certo? Então, aí está θ. Ok, então, nesse momento, exato momento em que está com essa velocidade, né, e com essa direção de movimento, ele libera o suprimento. Tá? Se sabe, né, de física que quando o suprimento é liberado, o suprimento também vai adoptar a mesma velocidade, né, e a mesma direção que do helicóptero. Não vai ter nenhuma diferença. Tá certo? Inicialmente, tá certo? Então, o objeto, o suprimento, é lançado com essa velocidade e com esse ângulo, tá, pessoal? Isso é importante, tá? Isso a gente vai entender talvez mais melhor na parte de dinâmica, tá? Que seria a lei da inércia, né? Que ela estava já com esse movimento, né? No momento em que foi deixado, né? Do helicóptero, tá? O pessoal do helicóptero, a única coisa que fez é liberar esse objeto, né? Liberar. Ele não foi lançado em nenhuma direção, esse objeto. Simplesmente liberado. Então, quando é liberado, ele mantém ainda, no instante inicial, bem instante de tempo bem pequenininho, a mesma velocidade que tem, né, o helicóptero, tá? E a direção, mesma coisa. Então, nesse caso, já poderíamos descartar o helicóptero e falar que esse aqui é o pacote, né? Esse aqui, esse azul seria o pacote, né? Os pacotes de suprimentos que o helicóptero está soltando, está liberando. Tá? Em esse momento que solta também, né? O helicóptero se encontra a uma altura H, 100 metros, tá certo? Acima do bote, tá? Acima, diretamente acima. Não tá nem para a direita nem para a esquerda, senão diretamente acima, tá? Ok. Então, com certeza, como você já sabe, né? Esse objeto, né? Seguirá sua trajetória, né? Que nós já sabemos, que nós acabamos de estudar. Ok? Ele vai subir ainda, tá? Não é que imediatamente esse pacote vai cair. Por que vai subir? Porque tem essa velocidade, né? Essa velocidade que é imprimida pelo helicóptero, né? Ele está junto com o helicóptero. Então, quando ele é liberado, ainda vai tentar acompanhar o helicóptero e vai tentar seguir a mesma direção. Mas devido à gravidade, ele já vai se desviando, né, do helicóptero. O helicóptero seguirá, né, assim. Vamos imaginar, ele segue, né, nessa direção. Mas o pacote já fica, né, fazendo essa trajetória e em algum momento cai no lago. Ok? Esse aqui é o lago. Então, as perguntas são as seguintes. Quanto tempo fica no ar esse pacote? Tá certo? O tempo de voo, né? Você já sabe. A que distância cai o pacote, né, de suprimentos do bote? A que distância? Esse seria o A. Tá certo? A que distância? Que mais? Quanto tempo ele fica, né? O quanto tempo ele gasta, tá certo? Para atingir a altura máxima. A altura máxima seria isso, né? Quanto tempo ele gasta para chegar a esse ponto, né? A altura máxima. Não está pedindo a altura máxima, senão o tempo. Que vamos chamar de TS, né? Você já sabe, né? Isso também a gente já falou. Que seria o tempo de subida, né? Ok? Então, isso. Está pedindo isso. Que mais está pedindo? Né? Vamos com... Esse seria, vamos dizer... Esse era A. Esse era o B. E esse era, na verdade, D. E pulei C. Que era o C? O C é a seguinte pergunta. Se o helicóptero continua com a velocidade constante. Velocidade constante significa que a mesma direção e a mesma rapidez. Isso. Ele vai continuar voando com a mesma direção. Onde estará o helicóptero quando o pacote atingir o lago? Nesse tempo. É dizer, no tempo TV.
onde estará o helicóptero, né? A que altura estará o helicóptero, tá certo? É dizer, precisamos saber as coordenadas do helicóptero, tanto sua posição, x, S, né? Vamos dizer, seria melhor E de helicóptero, y, E de helicóptero. Sua altura e sua posição do helicóptero. Nós precisamos saber essas duas informações, tá? Isso que está pedindo. Ok? Lembrando que ele vai continuar se movendo com a mesma velocidade aqui. Com isso. E com a mesma direção. Ele vai fazer um movimento retilíneo, o helicóptero. Tá? Porque ele não vai sofrer a força devido à gravidade, né? Porque ele tem um motor. Então, esse motor justamente está regulado para continuar em movimento retilíneo. Tá? O que não acontece com o pacote, né? O pacote não tem um motor, né? O pacote vai cair e vai obedecer à lei da gravidade, né? Então, ele vai ser acelerado na direção da Terra, né? E isso a gente já estudou. Ok, pessoal, seria isso a questão, né, que precisa resolver para a próxima aula. Tá? Essa é uma questão. Você pode resolver também o exercício 2.13 da apostila, tá? E o resto que tem outros exercícios que aparecem na apostila também, tá? Mas é importante, né? Seriam esses dois porque tratam sobre esse último assunto que nós tratamos, tá? Então resolvam esses dois principalmente, tá? Que envolve o que a gente já falou aqui, tá? Em todos os casos, você deve expressar a resistência do ar, tá? Tá certo? É dizer, não deve ter arraste, né? Força de arraste, não deve ter força, né? Não devemos considerar o efeito do vento, né? Que deve estar batendo nesse lugar, nada disso. É um caso bastante ideal, tá? Não tem resistência do ar. Ok, pessoal? Então, com isso finalizamos nossa aula. Até a próxima aula.